coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found. God shall take away all sickness and the suffering here we rise, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? Oh, they come from the east and west. They come from the land afar, to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come, for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar, to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with love divine.
grace as gems in His crown to shine. Sete eras da igreja, está vendo? And 7 stars of the church ages. E 7 estrelas das eras da igreja. And all of it is tempered together by the Holy Spirit. E tudo isso é misturado junto pelo Espírito Santo. Now, that's what it takes to become a servant of Christ. Agora, é isso que é necessário para tornar-se um servo de Cristo. Christ builds His church in 7 church ages, His bride. A person, woman, church. Cristo edifica sua igreja em 7 eras da igreja, sua noiva, uma pessoa, mulher, igreja. 7 church ages constitute and make the bride. 7 eras da igreja constituem e formam a noiva. Some out of this age, and some out of that age, and some out of that age, and all together, and shaping it like a pyramid. Alguns desta era, e alguns daquela era, e alguns daquela era, e todos juntos, e dando-lhe forma como a de pirâmide. Like Enoch, who built the pyramids that we believe. E como Enoque, que construiu as pirâmides, and the capstone never was put on top of them because the headstone was rejected. E a pedra de coroa nunca foi colocada sobre elas, porque a pedra angular foi rejeitada. And we take it out not as doctrine, but as to understand, just for the church here, that these. E tomamos isso agora, não como doutrina, mas para entender só para a igreja aqui, que estes... God makes Himself perfect in 3. Deus se faz perfeito em 3. He makes Himself perfect in Father, Son, Holy Ghost, 3 offices of one God. Ele se faz perfeito no Pai, Filho e Espírito Santo, 3 ofícios de um Deus. He makes Himself perfect in justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, come perfect works of grace. Ele se faz perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Vem perfeitas obras de graça. He makes Himself perfected in 3 comings. Ele se aperfeiçoou em 3 vindas. First time to redeem His bride, second time to receive His bride, third time in the millennium with His bride. A primeira vez para redimir a sua noiva, a segunda vez para receber a sua noiva, a terceira vez no milênio com a sua noiva. And everything is perfected in 3s. E tudo é aperfeiçoado em 3. And 7 is the worship number of God. E 7 é o número de adoração de Deus. God is worshipped in 7, completed. Deus é adorado em 7, completado.
Now, perfected and completed. Agora aperfeiçoado e completado. And the strange thing was not to bring this in, but just to show you. Boa noite, amados, preciosos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus continue derramando das suas bênçãos sobre nós nesta noite. Nós estamos contentes em estar reunidos para adorar ao Senhor nesta quinta-feira tão abençoada. Vamos iniciar louvando ao Senhor com o hino de número 170. Não consintas tristeza no teu coração, do cantor cristão 339, do nosso inário número 170. Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consenti, não consenti que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder, em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Se por acaso desgostos possam trazer-te temor, nunca se esqueça de Cristo, que é teu maior protetor. Não consenti, não consenti que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder, em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor, passe prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consenti, não consenti que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder, em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Aleluia, graças a Deus. O amor de Deus é o número 191, nós vamos cantar. Número 191, o amor de Deus, do cantor cristão, número 35, do nosso inário, número 191. Grande amor do meu Jesus, por mim morrendo sobre a cruz, a fim
seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? Grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? Cálice que Jesus bebeu, a maldição me padeceu, ali por mim pra me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? A zombaria tão cruel, a cruz sangrento amargo véu, então sofreu em meu lugar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? Incomparável Salvador, quão inefável seu amor, quão impossível de sondar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? Aleluia, graças a Deus. É o amor de Jesus, insondável amor de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Graças a Deus. Nós vamos orar juntamente com o irmão Kainan. Por favor, meu irmão, dirija esta oração. Nós vamos lembrar de um conhecido meu chamado Paulo, o meu xará também, né? Ele acaba de perder a sua esposa, 41 anos, e a vida está difícil para ele. Pedir oração. Vamos orar. Lembrar do Paulo também, na oração. Todos os irmãos que não puderam estar presentes também. E o livro de oração. Senhor Jesus, Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por estarmos vivos, ó Pai, pela saúde que o Senhor tem nos dado, mesmo não merecendo, ó Deus. Mesmo o Senhor conhecendo cada falha, o Senhor ainda nos permite estar aqui, ó Pai. E, ó Deus, muito obrigado, Senhor. Colocamos diante de Ti este culto, ó Pai. Colocamos esses nomes, os pedidos de oração. O Paulo, Senhor, passando por esses problemas, ó Pai. Que como orou o Senhor irmão Neville, um dia talvez nós iremos passar, Senhor. Ó Pai, mas que o Senhor ajuda o Senhor. Dá a ele o consolo, a força necessária, ó Deus. E a todos nós, Senhor, se um dia viermos a passar por esses e pelos problemas que nós temos, Senhor, no dia a dia, o Senhor é o nosso ajudador, ó Pai. Porque nós sabemos que, ó Pai, a ciência mostra como a chuva cai, mas sabemos que é o Senhor.
Nós sabemos que é o Senhor que cura nossas enfermidades, ó Pai. Não importa, Senhor, o que possam falar, tudo é o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, entregamos a Ti nossas dores, nossos problemas, nossas aflições, que o Senhor disse, ó Pai, vinde a mim, aqueles que estão cansados, e nós viemos a Ti, pedindo perdão, ó Pai, misericórdia, e que o Senhor nos ajude a andar nos Teus caminhos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se Ele continuar conosco, como dizia a mãe do pastor Joaquim Gonçalves, né? Se Ele estiver conosco, tudo será mais fácil. Podemos ter dificuldades pelo caminho, mas se Cristo está conosco, tudo é mais fácil. Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós vamos ler nossas Bíblias, São Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18, do livro de São Mateus, capítulo 16. São Mateus 16, capítulo 17, versículo 17 e 18. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podeis vos assentar, meus irmãos. Cinco identificações definidas da verdadeira Igreja do Deus vivo. Foi uma mensagem que o profeta de Deus trouxe, pregou
5 identificações definidas da verdadeira igreja de Deus vivo. E ele recebeu esta mensagem de Deus. Ele disse assim: nem por um minuto eu trago uma mensagem às pessoas para que me sigam ou unam-se à minha igreja, ou dei início a alguma confraternização e organização. Nunca fiz isto e não farei agora. Não tenho nenhum interesse por estas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa coisa que eu quero fazer e estarei satisfeito é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens, donde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo, cheias do Espírito Santo, e vivam de acordo com a sua palavra. Eu queria convidar, pedir e advertir todos a ouvirem a voz de Deus nesta ocasião, e a Ele se renderem completamente suas vidas, do mesmo modo que confio em meu coração que me entreguei completamente a Ele. Deus os abençoe e que a sua vinda rejubile, traga alegria no seu coração quando Ele aparecer nas nuvens. Agora, no Antigo Testamento, a igreja conhecida era chamada o Reino de Deus. O Reino de Deus era chamado a igreja conhecida no Antigo Testamento. Estou tomando isto agora da cronologia da Bíblia, do Antigo Testamento. A igreja era chamada o Reino de Deus. Em outras palavras, Deus é um rei e a igreja é o seu domínio. O Reino de Deus, Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela é chamada o Império Messiânico. Eu gosto disto, messiânico. Em outras palavras, o Império do Messias. Onde o Messias governa e reina. Sem barreiras denominacionais nem nada. O Messias governa em seu império. Esse império não é um maravilhoso pensamento? O Messias governando sem barreiras denominacionais? Portanto, a igreja não é uma organização. A igreja é um ajuntamento de pessoas. A igreja não é uma denominação. A igreja é um ajuntamento de pessoas. A igreja é o povo de Deus que foi chamado para fora do mundo para servir em outro reino. Isto é digno de anotar. Há alguns meses, a esposa e eu estávamos indo ao shopping center e encontramos uma coisa estranha. Havia uma mulher na rua que estava de saia. Vocês não acreditam nisso, mas de fato encontramos uma que estava vestindo saia. E a esposa me disse: bem, olhe para isto. Eu disse: ela deve ser uma cristã. Ela é tão diferente, é uma vergonha. Então, a questão se levantou. Por que, Bill, que nós, como cristãos, e esta fé em que cremos, por que é que constrangemos nossas mulheres a usar vestidos, a atuar desta maneira? Não fazem assim as pessoas de outras igrejas? Elas usam roupas assim, como cristãs? Elas usam roupas imorais, por quê? Não se poderia dizer que são imorais? Eu disse: isto é verdade. Eu não posso julgar ninguém, mas ao vê-las, por seus frutos elas são conhecidas. Elas podem de fato não cometer o crime, mas sobre elas está um espírito que está induzindo, impelindo elas à imoralidade.
Agora Jesus disse: qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já adulterou com ela no seu coração. Agora, quando este pecador tiver de responder por cometer adultério, quem será a culpada? A mulher que se apresentou desta forma, mal vestida, ela será culpada. Você pode ser tão pura quanto um lírio no que concerne à virtude, mas se você se apresentou diante das pessoas de uma maneira imoral, ainda que seja inocente do ato, você fez com que um homem pensasse mal de você, quando é culpa sua. É culpa sua agora. Jesus disse que você será culpada de cometer adultério, e uma adúltera nunca entrará no céu. Mas enquanto viajo ao redor do mundo, eu constato que cada nação tem seu próprio espírito, e todas as nações são controladas pelo diabo. Todos os governos são regidos pelo diabo. A Bíblia diz assim: eles lutam, guerreiam e guerrearão até que Jesus venha. E então Jesus instituirá um reino onde não haverá guerras mais. Mas Satanás disse: Satanás falou que todos os reinos do mundo são dele, e ele faria com eles o que ele quisesse. Falou isso perante o próprio Jesus Cristo, e eles são todos instrumentos de Satanás, reinos de Satanás. Satanás disse a Jesus: eu darei a ti, se prostrado me adorares. Jesus sabia que ia herdá-los lá no milênio, de modo que disse: vai-te, Satanás. Ele sabia que Deus lhe daria todos os reinos, e eles seriam deles. Jesus sabia disso, e todos eles serão um reino. Parágrafo 24 da mensagem, 5 identificações definidas. 24 é o parágrafo. Quando se vai na Alemanha, encontra-se um espírito alemão. Quando se vai à Inglaterra, encontra-se um espírito inglês. Quando se vai à Suécia, encontra-se um espírito sueco. Quando se vai à França, encontra-se um espírito francês. Quando se vem à América, encontra-se um espírito americano. Eu fiz uma parada em Santo Ângelo, em Roma, faz algum tempo, e desejava ver as catacumbas. E para minha surpresa, e como reprovação para mim, que sou um americano, diante do portão das catacumbas, por onde se entra, estava escrito para as mulheres americanas: por favor, vistam-se para honrar os mortos antes de entrar aqui. Quando uma nação decai a este ponto, é terrível. Quando chegamos a este ponto, assim vejam por quê. Uma vez eu perguntei a uma mulher: você é uma cristã? Ela disse: sou americana. Naturalmente que sou. Isto não tem nada a ver. O irmão Busworth perguntou a uma certa noite, disse: a irmã é uma cristã? Ela disse: eu quero que entenda uma coisa, eu acendo uma vela toda noite. Como se isso tivesse alguma coisa a ver com o cristianismo, acender uma vela. O cristianismo não consiste de tais coisas, e a igreja de Deus não consiste de tal formação. Agora, o que faz as mulheres? Nunca obrigamos nossas mulheres a fazer isto. Nós nunca obrigamos nossos homens para não beber, não xingar. Somente pregamos o evangelho e apresentamos o padrão da Bíblia para eles. Muitos homens que vêm para a fé pentecostal e a fé da santidade, eles vêm e professam ser, quando não são cristãos no coração. Muitas mulheres fazem a mesma coisa. Nós não dizemos para eles que têm que fazê-lo, o que eles têm que fazer, mas somente apresentamos, damos o padrão bíblico para eles. Dizemos-lhes que a Bíblia diz e necessitam nascer num reino celestial. Então seu espírito já não é americanizado mais se você nascer de novo. Já não é segundo os costumes alemães mais. O alemão que nasce de novo não tem espírito alemão mais. O brasileiro que recebe o Espírito Santo não tem mais o espírito do Brasil, segundo os costumes celestiais
Quem nasce de novo terá os costumes celestiais, onde está o reino de Deus, porque somos de outro reino, um reino de Deus, onde há decência, santidade e tem poder também lá. Nós temos acesso ao nosso Rei, temos uma entrevista com o nosso Rei, Jesus. Quando quer que queiramos invocá-lo, não temos outros intercessores, não temos outro mediador entre o Rei e nós, senão aquele homem, somente Cristo Jesus. Assim estamos vivendo em um reino. E ele é chamado na cronologia da Bíblia o messiânico, o reino messiânico. Em outras palavras, onde o Messias governa em cada vida em seu domínio, governando a vida do seu povo, um povo chamado para fora de todos os estilos de vida, reunindo-os em um grupo, e o chama de sua igreja, Deus assim os chama, ou seus chamados para fora. Isto não é uma coisa bonita? A congregação diz amém. Agora Israel era o povo de Deus, até aqui encontramos isto em Atos 7,38. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38. Eu vou ler. Este é o que esteve na igreja no deserto, com o anjo que lhe falou no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu os oráculos de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seus corações e retornaram ao Egito. E agora a igreja de Deus hoje é a mesma coisa, é chamada para fora de todo mundo. A igreja de Deus hoje é chamada fora para todo mundo, de todo mundo. É chamado para fora de toda seita religiosa, é chamada para fora de toda denominação religiosa, é chamada para fora de toda organização religiosa para caminhar com Deus, não sendo governada por um bispo, mas caminhar com Deus, não sendo governada por um pastor, bispo, ou seja o que for, sendo governada por Cristo, neste reino messiânico no qual vivemos. Cristo é o Rei, Cristo é o tal. Agora Cristo é o cabeça deste reino. Cristo é o cabeça deste reino messiânico, e não se pode organizar um reino do qual Cristo é o cabeça. Não se pode denominar um reino do qual Cristo é a cabeça, porque Cristo é rei, e não se pode tomar a intelectualidade de um homem e fazer uma organização a qual Cristo governará. Portanto, qualquer associação, qualquer pessoa, qualquer grupo de homens que tente organizar o reino de Deus está se conduzindo de modo contrário ao rei. E se estão se conduzindo de modo contrário ao rei, seria contra o rei. Assim, se é contra o rei, seria um anticristo. Isto é tão rude. Se eu tivesse só um pouco mais de voz, nós explicaríamos isto. É um anticristo. E se vocês forem pacientes comigo por alguns minutos, provarei isto. Um espírito anticristo tenta tomar um povo e chamá-los de organização, e chamá-los para a organização, reunindo-os em uma organização, o que nunca foi a vontade de Deus. As pessoas sempre têm reclamado de mim, porque critico tão severamente as organizações. Não é o povo que eu estou criticando. Não é aquele espírito dominante que faz as pessoas pensarem que nós somos o povo. Só nós. Isto é denominacionalismo. O povo de Deus são as pessoas dele que foram chamadas para fora. Eu creio que elas estão em todas as denominações. Poderiam ser católicas, poderiam ser protestantes, poderiam ser judias, poderiam ser qualquer tipo de igreja, mas a verdadeira igreja é o corpo místico de Jesus Cristo.
Agora, não se pode organizar o corpo místico de Cristo. Agora, toda pessoa que vem a Cristo, sai do mundo, entra em Cristo, entra em seu corpo místico, e você é membro desse corpo quando é trazido para dentro desta igreja, chamado para fora e batizado neste corpo místico. Está entendendo? Não ser um metodista, não ser batista, não pentecostal, não nazareno, não peregrino da santidade, não católico, mas o corpo de Cristo. Trataremos disso com mais profundidade em outras questões, em alguns minutos, à medida que entrarmos nas partes mais profundas disso, mas o corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Agora, ele a comparou em muitas parábolas, como no caso do marido e mulher. Ele chama a igreja a noiva, e a noiva já não é, e o noivo já não é duas pessoas, mas sim o noivo e a noiva são um somente. Ela é carne da carne dele, a igreja é carne da carne de Cristo. A igreja, chamada fora, é o osso do osso de Cristo. E então, quando um homem ou uma mulher é chamado para o corpo místico de Cristo pelo Espírito Santo, ele se torna um membro pleno deste corpo, quando são cheios do Espírito Santo, porque Deus tomou o Espírito de Cristo, levantou o seu corpo e colocou em seu trono e enviou de volta o Espírito Santo para formar o corpo místico de Cristo, o qual será unido na ceia das bodas, na vinda do Senhor, e não se pode organizá-lo. É um mistério. Jesus disse a Nicodemos: o vento assopra onde quer, não sabes por qual caminho vem ou para onde está indo. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não se pode entendê-lo. Ele vem de algum lugar, e não é metodista, não é batista, não é pentecostal, não é nenhuma organização. É um nascimento, nascido no reino de Deus. Tentar organizá-lo, então o torna anticristo, porque qualquer coisa que seja contra o ensino de Cristo é anticristo. Agora, onde começou esta organização então? Jesus, quando esteve na terra, nunca organizou nenhuma igreja. Ele falou de uma igreja vindoura, mas nunca organizou nenhuma igreja. Nunca houve uma igreja organizada por centenas de anos após a morte do último apóstolo. E a primeira igreja organizada que alguma vez esteve na terra foi a Igreja Católica Romana. Agora, eu tenho os pais pré-nicenianos, o livro dos Peberman, e muitos dos grandes escritores antigos, e em nenhum lugar jamais se escreveu, em nenhuma página da história, onde alguma vez tenha havido uma igreja organizada, até que a Igreja Católica Romana foi organizada. É a única. E ela se tornou uma organização que era contrário a Deus. Agora, se tal coisa estava vindo, desejaria poder transmitir isto. Se tal coisa estava vindo e seria um anticristo tão grande, não deveria Deus conhecer isto antes, de antemão, se ele é o Deus infinito? A congregação diz amém. Ele é infinito. Não saberia ele que estas coisas estariam chegando? E se é uma coisa tão horrível, ele não ia advertir sua igreja para ficar fora disso? Amém. Agora, eu espero que tenham um melhor entendimento do porquê eu falo duro. Não contra o povo das organizações, mas contra as organizações em sua natureza. Não pode ser nada mais que anticristo em cada uma delas. Anticristo. Agora você diz: espere um minuto, pensei que o irmão não ia pregar nada além da Bíblia. Deixemos que a Bíblia o diga, então. Vamos abri-la agora e ler um pouco. Abram comigo em Apocalipse capítulo 17. Esta é a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. Igreja chamada para fora. Apocalipse 17. E tentaremos fazê-lo tão rápido quanto possível. Mas agora observem enquanto lemos.
Veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Agora, isto está tudo simbolizado, porque é uma revelação de Jesus Cristo selada. Vocês sabiam disso? É uma coisa escondida. E somente pode ser revelada não pela mente intelectual, mas ela pode somente ser revelada pelo Espírito Santo através dos dons do Espírito. Aquele que tem sabedoria, calcule os números da besta. Aquele que tem sabedoria, o dom de sabedoria, faça isto e faça aquilo. Esta é a revelação. E esta é a revelação. Agora, qualquer um sabe que quando uma mulher é simbolizada na Bíblia, refere-se a uma igreja. A igreja de Cristo é chamada a noiva. Paulo disse: desposo-vos com Cristo como uma virgem pura. Agora aqui estamos falando de uma grande mulher, a qual é uma mulher de má fama. Vem e mostrar-te-ei, disse o anjo a João, a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Agora, a mulher assentada sobre muitas águas parece muito místico, mas está tudo aqui, ó. A Bíblia explica isso, está tudo aqui na Bíblia explicado. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, as águas sobre as quais a mulher estava sentada por cima, ela tinha o controle das nações, povos, multidões e línguas. Ela controlava tudo isto. Uma mulher de má fama. Agora, se uma mulher é de má fama, se soubéssemos que uma mulher fosse chamada disso no natural, a uma mulher saberíamos que essa mulher de má fama, ela foi infiel a seu esposo. É disso que ela seria chamada. Mulher de má fama. Aqui é infiel ao seu esposo. Então ela estaria fingindo viver fiel a um homem e sendo infiel a ele. Está certo? A congregação diz amém. Bem, então, esta é a igreja que diz que Cristo é seu esposo. E sua doutrina é contrária ao ensino de Cristo. Ela é uma prostituta. Ela tem o controle dos povos e multidões e nações. Vem e mostrar-te-ei a condenação dela. Agora temos o quadro aqui, com o qual se prostituíam os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O que é prostituição? Imundícia, ser imunda. Ela é uma prostituta, ela tem imundície nela, e todo o povo rico do mundo, os reis, os grandes homens das nações e as multidões se prostituíram com ela, tomaram do seu mal. Vocês estão vendo onde isto está chegando, não estão? A congregação diz amém. Estão vendo? Agora, eu não sou responsável por escrever isto, mas eu sou responsável se não ensinar isto. Se não ensinar isto, eu vou ter que responder, mas eu estou ensinando aqui, ó. Estamos falando acerca da igreja agora. Agora, se notarem, enquanto vamos mais um pouco para frente. E levou-me em espírito para o deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Permitam-me tomar estes símbolos enquanto prosseguimos agora. Escarlate é vermelho. Vermelho, por um lado, é uma boa cor. Vermelho, por outro lado, é uma cor de má fama. Luz vermelha, cor de perigo. Uma cor escarlate. Ela estava ornada de cor escarlate, vermelho, prostituta. E estava sentado sobre uma besta. Uma besta na Bíblia significa poder. Se notam, muitos ministros, eu os vejo acenando com a cabeça assim incorreta, porque eles são professores da Bíblia. Uma besta significa um poder. Vemos estas bestas da Bíblia, de Apocalipse 13 e de Daniel subindo da água. Bestas, poderes subindo dentre o povo. Mas notaram?
em Apocalipse 13, quando os Estados Unidos subiram, é a única besta da Bíblia a qual subiu. É a única besta da Bíblia que não subiu das águas. A Bíblia diz que subiu da terra, onde não havia povos. Este foi este novo reino. E parecia um cordeiro, mas pouco depois falou como o dragão. Esse é este país, Estados Unidos. Isto tem que acontecer. Algum dia eles cometerão um erro e elegerão um indivíduo errado. Eles levantarão um faraó que não conhece José. Eles vão levantar um faraó que não conhece José. Eles tentaram isto antes e o farão de novo. Se falharem desta vez, finalmente virá. A Bíblia diz que sim. Não sou político, ambos os lados são desonestos. Estou dando meu voto a Jesus Cristo. Ele é o único no qual estou interessado. Mas eu lhes digo, é melhor limparem os óculos agora, se esperem alguma liberdade para os seus filhos. Eu não sei quão perto está. Orem, muito bem, observem. E levou-me em espírito a um deserto. E vi uma mulher, igreja, assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, aqui embaixo diz, as 7 cabeças que estavam na besta são 7 montes sobre os quais a cidade está assentada. Agora, qual cidade está edificada sobre 7 montes? A congregação diz, Roma, editor. Roma, exatamente, uma cidade assentada sobre 7 montes, uma igreja, uma mulher, uma prostituta que controlará o mundo com seus poderes. Ora, é tão claro quanto ler um jornal. Estão vendo? Certamente. Agora, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. A mulher, a igreja, rica, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Diga-me onde uma delas alguma vez pagou o imposto de renda? Diga-me onde uma delas alguma vez pagou o imposto de renda. Diga-me onde foram taxadas por causa de alguma coisa. Tem passagem livre para tudo que queiram fazer. Ainda assim, Deus tem filhos ali. Sem dúvida que Deus tem filhos ali. Exatamente como a panela não pode chamar a chaleira de preta. Muitas vezes os protestantes dizem, bem, os católicos, eles assassinaram este, aquele, o outro. Quem assassinou Joseph Smith? Eu não concordo com ele. Mas ele tinha simplesmente tanto direito de fazer o seu ensino, quanto eu tenho o direito de fazer o meu aqui na América. E a igreja metodista assassinou Joseph Smith. Quando se chega a Salt Lake City, tem uma grande placa. Vocês metodistas, tomem cuidado com os grilos mormons. Certa feita, grilos andavam destruindo as plantações dos mormons. Dizem que eles oravam e os grilos morreram. Hoje, esse tipo de grilo é chamado grilo mormon, tradutor. Correto. A igreja metodista baleou Joseph Smith. Protestantes. Assim, não censurem os católicos. Observem, só por alguns minutos. A Bíblia dirá assim também. Pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio da abominação, da imundície das suas prostituições, suas doutrinas, o que ela estava divulgando, reis da terra bebendo isto. Qualquer um que puder crer nisto, poderia crer nos comprimidos de vitamina do irmão Jagger, que pode-se aspergir água sobre uma mulher casada com um homem por 30 anos e que teve um bando de filhos e transformá-la novamente em virgem e enviá-la a um leito nupcial esta noite com seu marido. Qualquer um que puder crer que essa água santa fará isto, pode crer em qualquer coisa, isto mesmo.
mas os reis da terra cometem tais coisas. É de modo que possam viver e ter uma sensação de tranquilidade. No fundo do coração você sabe que tudo está podre, necessita do sangue de Jesus Cristo para limpá-lo, mas agora note, ela foi a primeira igreja organizada, a Bíblia fala disto aqui. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Agora observem, todos vamos concordar, e os próprios livros romanos, os próprios livros católicos concordam que esta é a igreja romana. Seus próprios livros concordam com isto. Eu tenho o que é chamado fatos da nossa fé. Somente pertencem a sacerdotes este livro, fatos da nossa fé. E ela deu-me o livro. Então ela o convenceu a voltar à igreja. Ela veio buscá-lo de volta o livro e eu não permiti que ela levasse. Eu conversei como evidência, queria saber do que estava falando. Quando digo algo, tenho de conhecê-lo. Deus me responsabilizará por isso. E lembre-se, ela foi chamada de Mistério Babilônia. Sabemos que essa é a Igreja Católica, mas notem, ela é a mãe das meretrizes. O que é uma meretriz? A mesma coisa que ela é uma prostituta. A mesma coisa que ela é, uma prostituta. Agora, de onde vieram estas organizações? Aí está a mãe delas. Isto é o que elas são, para começar. Então você diz, esse é o anticristo. Isso é a verdade. Então, se isto é anticristo, então o que me diz de suas organizações? Do mesmo modo que meretriz e prostituta, fornicação, aceitando coisas falsas por causa da mente e intelecto de homens, como a Bíblia diz, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Isto é o que se chama a igreja hoje, a qual é contra o reino de Deus. Como no Antigo Testamento, Deus queria ser rei sobre Israel. Antes que houvesse se tornado uma igreja, Deus queria ser rei sobre Israel. E ele era rei. E apesar de terem um profeta Samuel, um bom homem, e quando ele lhes havia dito isto, se queriam o rei, mas eles queriam ser como o resto das pessoas, eles queriam ser como os filisteus. Esse é o problema do povo protestante. Eles simplesmente não deixam as coisas boas em paz o suficiente. Eles simplesmente, quando o Espírito Santo cai sobre eles lá atrás, quando o Espírito Santo caiu sobre eles lá atrás, 40 anos atrás, e o poder começou a se derramar, eles começaram a dançar e a gritar e a falar em línguas, eles não deixaram isto em paz. Eles não deixaram isto do jeito que estava, eles tiveram de organizar isto. Então, veio um na frente e eles os chamaram de concílio geral. Mais na frente veio o outro com uma pequena luz sobre o nome de Jesus Cristo e os chamaram novas questões e os expulsaram. Então arrumaram uma organização para si chamada APA, DJC, Assembleias Pentecostais de Jesus Cristo. Um pequeno atrito surgiu entre eles, e se ele viria em um cavalo branco, ou como ele viria, e organizaram outra, chamada PADW, Assembleias Pentecostal do Mundo. Oh, mas que coisa! Então a seguir veio a Igreja de Deus, então se dividiram por causa de profecia, organizaram-se novamente. Toda vez que você faz isto, uma organização se organiza, você sai da vontade de Deus. Um espírito anticristo é que faz isso. Organizar. A igreja de Deus é livre. A igreja de Deus não é limitada por nenhuma fronteira, porque de mar a mar é de Deus. Todo ser humano sobre a terra pertence a Deus, quer seja católico, protestante ou o que quer que seja. Deus busca os de coração honesto e somos salvos pela fé, crendo nele. Esta é a igreja agora. Veja, a igreja não é uma organização.
E toda vez que você vir uma organização, somente lembre-se, toda vez que você vir uma organização, lembre-se, é anticristo. Está escrito por cima dela, aqui está na Bíblia, isto está tão claro quanto eu saiba lê-la. Eu tenho muitos amigos preciosos sentados aqui que pertencem a uma organização. Eu não digo que vocês são anticristo, as pessoas não são anticristo. Eu não estou chamando-os de anticristo. Mas por trás da coisa toda, e parece que o diabo torceu isto de tal maneira que você tem de ter algo assim, ou nem ao menos o deixam pregar. É a mesma coisa que as nações têm. Não se pode ser homem sem uma nação. Tem que se ter uma nação em algum lugar. Você tem que ser americano, ou ser alemão, ou ser alguma coisa. Vejam, está tudo torcido. Deste modo, realmente, um verdadeiro cristão nascido de novo é quase um errante aos olhos do mundo. Ele é um renegado aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus ele é precioso. Desejaria que tivéssemos tempo para ir a Hebreus 11 e ver como aqueles guerreiros da fé, como Abraão saiu e chamou a si próprio de peregrino e estrangeiro. Ele mesmo disse que este mundo era seu lugar, mas ele estava vagando, buscando uma cidade da qual o construtor e artífice é Deus. E se nós, estando mortos em Cristo, nos tornamos semente de Abraão e somos herdeiros dele pela promessa, e o que faz de nós peregrinos e errantes. Quando Israel saiu do Egito, havia Moabe, o grande país organizado. Havia também Esaú, o grande país organizado. E aqui estava Israel, um que não era uma denominação, chegando, ambos fundamentalmente na palavra. Lembre-se, Balaão ofereceu o mesmo sacrifício que Israel oferecia, 7 altares. A exigência de Deus, 7 sacrifícios limpos, 7 carneiros, falando da vinda de um justo. Fundamentalmente, ambos estavam certos, fundamentalmente falando, mas o que Balaão falhou em ver, ele falhou em ver aquele sobrenatural no meio de Israel, aquele grupo interdenominacional, não tinham nenhum lugar para ir, eles estavam vagando, mas estavam a caminho de algum lugar. É assim que a Igreja do Deus vivo é hoje. Ela não é organizada no que diz respeito ao mundo, mas ela é unida, não por ligaduras nacionais, mas ela é unida pelo poder do Espírito de Jesus Cristo, pelos laços de amor. Isto faz um metodista e um batista darem um tapinha nas costas do outro e dizer: meu precioso irmão, quando creem que não podem andar juntos, a não ser que estejam de acordo. As pessoas dizem: você é um cristão? Sou batista. Isto não respondeu a pergunta de modo algum. Se sou cristão, a pergunta é se você é cristão. Se sou cristão, sou pentecostal. Isto não responde a pergunta se você é cristão. Você é uma criatura nascida de novo. Você está no reino místico de Deus. Seus olhos não estão postos nas coisas deste mundo, mas seus olhos estão postos nas coisas lá de cima. É aí quando você está na igreja. É aí quando você está na igreja. Quando você tirou seus olhos do mundo e colocou seus olhos no reino de cima. Esta é a igreja, não é uma organização, não pode ser uma organização. Marquem o que digo, a Igreja do Deus vivo nunca pode ser algum grupo em particular. Não pode ser uma organização, a Igreja do Deus vivo não pode ser isto. Tem de ser um corpo místico, o Espírito Santo. Um pouco adiante, se tivermos tempo, entraremos diretamente nisto. Agora estão vendo o que a igreja significa? Igreja significa um grupo chamado para fora. Igreja significa um povo chamado para fora, que é governado somente pelo rei deste reino messiânico. Oh, isto não é maravilhoso? A congregação diz amém. Eu amo isto. Quando li isto hoje, quando disse ali o reino, o império messiânico,
O escritor também disse: não há tal coisa da igreja do Deus vivo alguma vez ser organizada. Uma organização é algo que foi adotado para tomar o lugar dela. Organização é algo que foi adotado para tomar o lugar do reino messiânico. Foi exatamente assim que todas estas falsas doutrinas foram introduzidas, para tomar o lugar do verdadeiro. Esta é a razão porque a mulher tinha na mão um cálice de imundícia da sua abominação. Agora veja, não estou dizendo os pentecostais são exatamente tão culpados quanto os católicos, os peregrinos da santidade, os nazarenos, os batistas, os metodistas, mas em todas estas igrejas denominacionais, Deus tem filhos, eles pertencem a este reino místico. A única coisa pela qual estão esperando é ver esta certa coisa acontecer, que vai atrair seus corações para dentro disto. Eu estou tão alegre em saber esta noite que eles estão vindo do leste, do oeste, norte e sul, puxando a si mesmo para fora, adorando, esperando pela vinda do Senhor. A Bíblia diz que eles farão isso nos últimos dias, exatamente isto. E diz, eles viriam correndo do leste, do oeste, do norte e do sul, em busca da verdadeira palavra de Deus, uma fome não por pão e água, mas por ouvir a palavra de Deus. Eles querem que você venha, una-se aqui, venha e una-se conosco, una-se a isto. Não há dúvida que você possa se unir. No reino de Deus, não há nenhuma coisa a qual você possa se unir. No reino de Deus é uma experiência de nascer nela, na igreja, não se unir nela. Agora, talvez eu mencione algo mais a esse respeito em um minuto. Tenho mais algumas escrituras anotadas aqui. Mas agora, passemos ao segundo pensamento, de modo que possamos tentar concluir isto. O que instituiu, isto é, este corpo místico? O que instituiu este corpo místico? Quem começou este corpo místico? Jesus Cristo. E Ele é o cabeça deste corpo místico, Ele é o rei dele, operando sua própria vontade em seu domínio, não o controle de um bispo ou o controle de uma junta de igreja, mas um rei, o qual é Messias, ele próprio, operando em seu próprio domínio. Quando começou? No Pentecostes. Não a organização pentecostal, não a organização pentecostal, mas a experiência pentecostal. É aí quando começa com você. Ele falou da vinda dela, ele disse o que aconteceria, ele disse que ela estava vindo. Agora, desejando, podemos abrir em Lucas capítulo 24, versículo 49, e podemos ver aqui, começar lendo algumas escrituras, de modo que estas pessoas que estão anotando isso possam escrevê-las. Lucas 24, 49, veremos o que ele disse. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Agora ele prometeu acerca de uma igreja vindoura, um reino vindouro. Agora abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Agora lembre-se, ele falou também em Mateus 16, 18, sobre esta pedra ele edificaria sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Vamos chegar a isso em alguns minutos e passemos para o outro tema. Atos 1:8, mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Um reino vindouro de testemunhas, testemunhas de sua ressurreição, testemunhas do seu poder, suas testemunhas que está vivo, vós sois minhas testemunhas. Atos capítulo 1, verso 8. Então também encontramos isso em Efésios, capítulo 1, versículo 22. Vocês que estão anotando, somente há bastante para anotar, mas somente para estabelecer isto conclusivamente, para ter certeza de que vocês estão vendo muito bem. O versículo 22 de Efésios, capítulo 1. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Esse é Cristo. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O que é seu corpo?
é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quem instituiu sua igreja? Jesus Cristo. Nenhum bispo, nenhum grupo de homens, nenhum papa, nenhum poder feito pelo homem de modo algum, mas Jesus Cristo falou dela como sendo seu reino que estava vindo em poder. Alguns estão aqui, capítulo 16 de Mateus. Em verdade vos digo que alguns estão aqui que não verão a morte, até que vejam vir o reino de Deus em poder, apenas alguns dias depois disso. Ele foi crucificado e o Espírito Santo caiu. Alguns estão aqui que não verão a morte, até que vejam o reino de Deus. Restaurarás tu neste tempo o reino? Os judeus lhe perguntaram. Ele disse, não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai determinou em sua própria mente, mas recebereis virtude, Atos 1, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, receberás virtude depois que se tornares bispo, depois que se tornares pregador, depois que se tornares papa, depois que se tornares sacerdotes? Não, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Esta é a testemunha que Deus estava procurando, uma testemunha depois que o Espírito Santo veio. Não uma testemunha de que sou bispo, não uma testemunha de que sou pastor, mas uma testemunha do quê? Do Rei ressuscitado. Esta é a verdadeira igreja do Deus vivo, muito bem. E também em Colossenses capítulo 1, versículo 17 e 18, podíamos ler isto enquanto estamos nisto, Colossenses 1, 17, versículo 18. E ele, o qual é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é o cabeça do corpo da igreja, o qual é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Quem é o cabeça dessa igreja? Jesus Cristo. Que reino é? O reino messiânico. A igreja não é uma organização, uma igreja, um corpo místico do qual Cristo é o cabeça. Oh, eu amo isto, caminhando no Espírito, obedecendo ao Rei, louco para o mundo, precioso aos olhos de Deus, caminhando no Espírito, mal entendido, escarnecido, zombado. Todos os que piamente vivem em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se perseguiram os profetas que foram antes de vós, chamaram Bezebu, o pai de família, quanto mais chamarão os seus discípulos? Mas vocês estão caminhando no Espírito, dando as costas para as coisas do mundo, não presos por quaisquer grilhões, aquele que o Filho libertou, verdadeiramente é livre, amém. Esta é a igreja do Deus vivo, este é quem a instituiu. Agora vamos em testemunhas, em Atos, capítulo 1, verso 8, ele disse, ser-me-eis testemunhas ao vir o Espírito Santo sobre vós. O que é a igreja? O corpo místico de Cristo. Quem a instituiu? O próprio Senhor Jesus. A igreja não foi instituída em Roma, a igreja não foi instituída na Inglaterra por John Wesley, nem foi instituída por Calvino, ou na América, a Batista por John Smith, nem foi instituída na Califórnia pelos pentecostais, ela foi instituída por Jesus Cristo, o Rei do reino messiânico. Esse é por quem ela foi instituída. Ele é o Rei, Ele quer ser Rei, Ele quer governar-nos, Ele quer ser Senhor nosso. As pessoas que o deixam entrar dizem, vou deixá-lo ser meu Salvador, mas não querem deixá-lo ser Senhor. Senhor significa propriedade, governo. Entra no meu coração, Senhor, salva-me do inferno, mas não me digas o que fazer. Esta é a atitude das pessoas, esta é a razão. Não é de se admirar que a Bíblia diga, todas as mesas ficaram cheias de vômitos. Vocês sabem o que é vômito? Como o cão que torna o seu vômito. Se estas organizações não funcionaram da primeira vez e Deus teve de vomitá-la, retornar a elas fará você vomitar novamente. Ele disse, oxalá foras quente ou frio, porque assim és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Vocês fazem Deus ficar com mal-estar e Ele os vomita. Ai, glória!
Diga-me uma organização que chegou a cair, que alguma vez se levantou novamente. Nunca. Mostre-me para a história, pela história onde alguma vez uma se levantou. Um homem se levanta com um ministério, Deus abençoa este homem. A primeira coisa que se nota, ele dá meia volta nisto, e se mete entre homens e faz uma organização daquilo que Deus enviou para ele. Isto mata, isto morre ali mesmo, vejam, ao longo da história, e encontra uma que alguma vez se levantou. Nenhuma, porque é tudo um espírito anticristo no meio do povo. Como Moisés, e eles queriam algo que eles mesmos pudessem fazer. Senhor, acrescentamos tantos membros este ano, que diferença isto faz? Quantos membros você tenha? Não estamos procurando por membros de uma igreja, estamos procurando por membros do corpo de Cristo, que sejam nascidos do reino de Deus, não pela vontade do varão, mas pela vontade de Deus, não pelo espírito do homem ou pela inteligência do homem. Paulo disse, eu nunca vim a vós com sabedoria do homem, eu vim a vós com o Espírito de Deus e com o poder de sua ressurreição, para que a vossa fé não se repousasse na sabedoria ou palavras cativantes do homem, mas no poder, na ressurreição de Jesus Cristo. É com isto que ele veio. Deus nos ajude para que façamos a mesma coisa. Agora não queremos gastar tempo demasiado em cada uma. Qual é a mensagem desta igreja? O que esta igreja deveria ensinar? Qual é a sua mensagem? A primeira mensagem de que consigo me lembrar que esta igreja, corpo místico, ensinará, será arrependimento. Abramos em Lucas capítulo 24 novamente, só por um momento. Lucas capítulo 24. A primeira coisa que é para a igreja fazer é arrepender-se, e ela ensinará o arrependimento. Agora Jesus, estando para partir, este é o último capítulo, quando ele estava para deixar a terra, Lucas 24, 46. Comecemos com o versículo 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e o arrependimento e a remissão dos pecados. Oh, quero que isto penetre, porque cheguei a algo em minutos sobre isto, remissão de pecados, e em seu nome se pregasse o arrependimento para com Deus e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas, espaço, padecer. Dizem as Escrituras, ele é aquele do qual o profeta falou, ele é aquele em torno do qual a Bíblia está envolvida nele. Sem dúvida, ele saberia o que devia ser ensinado, ele saberia o que devia ser feito, e ele disse, arrependimento e remissão dos pecados têm de ser pregados a todas as nações para testemunho, começando em Jerusalém. Agora, a organização começou em Roma. A organização começou em Roma, passou para a Alemanha, para Martim Lutero, passou para a Inglaterra, para o Wesley, para os Estados Unidos, para John Smith, Califórnia, para os pentecostais. Mas a igreja começou em Jerusalém, arrependimento para com Deus. E o batismo no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados começou em Jerusalém. E devia, ele disse, não disse que todos alcançariam isto, devia começar, devia ir a todo o mundo, devia ser pregado. Mas houve muito pouco disto, mas isto é o que ele disse, sua mensagem, esta é a mensagem da igreja, mostre-me a igreja que está ensinando esta mensagem agora do arrependimento, diga-me onde ela está, você não a encontra. Você não a encontra. Você não encontra a igreja que está pregando o arrependimento. Diga-me onde está essa igreja. Você não encontra ela. Agora Jesus é rei. A segunda mensagem, Jesus é rei.
e está vivo para todo sempre. Mateus 28, 20. Jesus é rei e está vivo para todo sempre. Isto é o que a igreja devia ensinar. Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está certo? A congregação diz amém. Hebreus 13, 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta é a mensagem da igreja, fazendo sua obra hoje, provando sua ressurreição e dando testemunhos. Agora, Atos 5:32, onde vemos se eles tinham isto ou não, enquanto abrimos Atos capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Tem que se testemunhar dele. João 14, 12, ele deu o ensino. Ele deu o ensino. O que a igreja devia ensinar? Em João capítulo 14 e o versículo 12, veremos que isto diz, João 14, 12, de modo que o leiamos para torná-lo oficial agora. Muito bem, João 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Esta é a mensagem da igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vivendo na igreja, Rei da igreja, ressuscitado dos mortos, o mesmo ontem, hoje e eternamente, realizando as mesmas obras, fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Essa é a mensagem da igreja. Se a igreja não está ensinando isto, ela está ensinando alguma falsa teologia. Isto é o que Jesus lhe ordenou a pregar. Que mais será? Como saberemos se estas pessoas, elas dizem, bem, eu sou crente? Vejamos qual foi a última comissão à sua igreja para crentes. São Marcos 16. Tomemos Marcos 16 e descobriremos qual foi a sua última mensagem à igreja. E veremos então se estamos seguindo sua comissão. Marcos 16 começou com o versículo 14. Depois apareceu aos 11. Isto foi depois de sua ressurreição, estando eles assentados juntamente. Aqui está a comissão da igreja agora, ouçam, a última comissão da igreja. Nós nos examinaremos se somos crentes ou se estamos nesta igreja ou não. Depois apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua dureza de coração, a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido no que o tinham visto depois de sua ressurreição, já ressuscitado. Alguém o tinha visto, alguém estava tentando contar-lhes acerca disso, e eles não creram nisto. Como é esta mesma coisa que acontece hoje? Nós sabemos que ele vive, temos o testemunho do seu Espírito em nós, vemos o seu poder se mover sobre nós, as audiências e dezenas de milhares de pessoas, e de discernir seus pensamentos e coração, exatamente como ele fez quando ele esteve aqui. Como a Bíblia diz, a palavra de Deus, e ele é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é mais penetrante, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Cristo, também fareis as obras que eu faço. Vê-lo fazendo isto. Quantos o viram fazer isto? A congregação diz amém. Sem dúvida, nós sabemos que ele o faz, ele vive aqui, ele está no nosso coração. Eles não creem nisto. Eles não criam nisto também naquela época, eles não creem nisto agora, eles creem que ele morreu e isto encerrou o assunto. E temos algum tipo de coisa histórica, que algum indivíduo se levantou há alguns anos e estabeleceu uma igreja, escreveu um catecismo, e é nisso que firmamos. Isto é pagão, correto? Não há verdade nisto. Eu não digo verdade, o homem pode tê-lo feito, o homem pode ter sido sempre tão sincero, mas Deus não controla a sua igreja desta maneira. Ele nunca quis isto.
Quando eles pediram por um rei, Samuel os chamou e disse isto. Ele disse: eu quero perguntar-vos algo. Alguma vez falhei para convosco? Alguma vez pedi dinheiro para vocês? Alguma vez vos disse algo no nome do Senhor que não estivesse correto e não acontecesse? Deus não quer que tenhais um rei. Deus quer ser o vosso rei. Ele disse: ó Samuel, sem dúvida você está certo. És um bom profeta. Nunca você disse nada para nós senão a verdade. Nunca pediste dinheiro para nós, Samuel. Estas coisas são verdadeiras, mas queremos ser como o resto deles. Queremos um rei de todas as maneiras. Samuel disse: isto vos causará dores de coração e problemas. O rei irá tomar os vossos filhos, vossas filhas. O rei irá corrompê-los nas coisas que fará. Ele fará isto, e ele fez, mas ainda assim eles queriam um rei. É assim que fazem hoje. Temos de ter algum tipo de nome que nos foi colocado. Temos de dizer às pessoas, quando nos perguntam que somos batistas, metodistas, apenas digam que são cristãos. Isto mesmo, cristão, ser como Cristo. Depois de ter ressuscitado dos mortos, eles não creram nisto. E disse-lhes: observem a grande comissão. Ide por que quantidade, quanto do mundo? A congregação diz: todo mundo. Oh, eu pensei que era apenas em Jerusalém. Alguém disse: estes sinais somente foram para Jerusalém. Não, é a todo mundo. Estes sinais seguirão aos que creem, a todo mundo. Quantos sabem que é o Evangelho? A congregação diz amém. Não, a palavra. O irmão Brana dá uma palmadinha em sua Bíblia. Paulo disse: o Evangelho veio a nós não em palavras somente, mas através do poder e manifestação do Espírito Santo. O Evangelho é o poder de Deus para fazer a palavra desempenhar o que ela diz que fará. Pregai o Evangelho a todo mundo. Pregai o Evangelho somente para as pessoas brancas, ou somente para os morenos, ou os amarelos e negros, a toda criatura. Amém? Toda criatura. Vocês creem que quer dizer isto? A congregação diz amém. Eu vi Deus impedir que um touro atacasse-me um dia. Eu ouvi fazer com que vespões não picassem. Eu ouvi ressuscitar uma gambá. Tinha estado morta a noite toda. Toda criatura, o Evangelho surtirá efeito em qualquer coisa que você pedir. Você diz: isso é errado, irmão Brana. Não é errado. Jesus disse: aquela árvore, maldita és tu, nunca mais alguém coma de ti. E o Evangelho foi pregado para aquela árvore. Amém. Ufa, sinto-me religioso agora mesmo. A toda criatura. Pregá-lo a quê? Toda criatura. Oh, se tão somente tivéssemos tempo para esta coisa. Agora, quem crer e for batizado será salvo. Oh, eu creio, sou batizado. Ótimo, bom, muito bom. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Oh, estou alegre por ser crente. Espere um minuto. É uma conjunção ligando as sentenças e estes sinais. Oh, pensei que você não cria em sinais. Estes são as palavras do próprio Jesus. Discuta isso com ele. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio. Aleluia, graças a Deus. Senhor Deus e Pai Celestial, nós amamos esta mensagem, Senhor. Nós amamos a voz do Teu profeta. Nós damos-te graça por dar a nós esta unção para poder ler, esta coisa que nos atrai, Senhor, para isto, ó Deus. Sentimos prazer, sentimos alegria quando vemos a mensagem da voz do Teu servo, Senhor. É a voz do Senhor para nós. Muito obrigado, ó Deus. Ó Senhor, vivifica esta palavra nos nossos corações, que possamos nos manter longe do mundo, longe das doutrinas, Senhor, erradas. Livra-nos do mal, livra-nos das hostes da maldade, Senhor.
Livra-nos das setas inflamadas do maligno. Nos guarde, Senhor. Nos mantém firmes e constantes, crendo em Ti com todo o nosso coração. Aumenta a nossa fé. Dá-nos graça para prosseguir, Senhor, cada dia mais crente. No nome precioso de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos. Se Deus permitir, nós estaremos reunidos no sábado. Deus abençoe, Deus vos guarde. Vamos com Deus. Aleluia. Nova vida encontrei quando em meu coração Cristo veio morar. Aceitei seu perdão, entendi, foi por mim que na cruz padecer. Por amor, sua vida deu. Que posso em troca oferecer? Como irei tudo agradecer? Se a vida que vivo, Deus vive em mim. É por isso que canto assim. Agora, afinal, paz que o mundo negou, alegria, esperança, Jesus me salvou. Vou cantar deste amor que o meu ser. É a razão deste meu viver, que posso agora oferecer. Como irei tudo agradecer? Se a vida que vivo, Deus vive em mim. É por isso que canto.